Olá, bem-vindos ao Convergência, esse ponto de encontro virtual que tem o propósito de promover a conexão social, apesar do distanciamento físico. Eu sou Marcelo Pirozelli, junto com o Guto Belchior, estamos aqui mais uma vez para somar ideias com pessoas que têm em comum o prazer pelo saber, pelo conhecimento, pela exploração do mundo e de si mesmas, o que, aliás, tem tudo a ver com o tema dessa semana, que é autoconhecimento. Hoje aqui com a gente, Flávia Feitosa, doutora em Psicologia Social e Organizacional, Juliana Elorza, cofundadora do Boma Brasil. A Flávia e a Juliana têm um ponto em comum, que essa convergência que a gente vai buscar hoje aqui, que é uma vasta experiência em projetos relacionados a trabalho em equipe e transformação social. E é justamente nesse universo de colaboração que eu elaborei 3 questões aqui para a gente focar esse último episódio da série Convergência aqui na Casa do Saber. Eu vou lançar aqui as 3 questões, e aí, ao longo do nosso bate-papo, nessa próxima meia hora, a gente resgata cada uma delas aí, se começar a falhar a nossa memória aí, tá? Estou com uma colinha aqui. Bom, a primeira questão é bem em relação a essa questão da colaboração, bem focado nesse universo da colaboração, é o que precisa mudar para sermos mais colaborativos. Que, na verdade, é o grande atributo que permitiu ao ser humano dominar o planeta. A gente falou bastante sobre isso ao longo desses 14 episódios que precederam esse. A gente passou bastante por questões que o Harari traz, o Yuval Harari traz na sua trilogia, né? Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, onde ele traz muito a questão de que o ser humano dominou o planeta por uma característica muito específica, que é a capacidade de colaborar de forma flexível e em escala. Existem espécies que conseguem colaborar de uma forma flexível, como os chimpanzés e os elefantes, mas grupos maiores de 50 costuma dar errado. E existem espécies que costumam colaborar em grande escala, como formigas e abelhas. Enfim, essa é uma grande característica do ser humano e que, de alguma forma, essa sociedade contemporânea vem perdendo um pouco desse poder, dessa força da colaboração. Então, a primeira questão é essa: o que precisa mudar para sermos mais colaborativos? A segunda questão que eu pretendo abordar ao longo do papo é o que falta para o ser humano ser mais humano no ambiente de trabalho. E o terceiro ponto é como essa crise pode ser útil, ou seja, qual o efeito colateral positivo em meio a tanta tragédia que a gente vem acompanhando por aí. Alguns médicos passaram pelo programa e trouxeram um pouco mais desse pé no chão, dessa realidade de guerra que eles enfrentam nos hospitais. Então, assim, o que a gente pode aproveitar? O que a gente pode tirar de bom? Qual o efeito colateral positivo que essa crise pode trazer para acelerar essa transformação social que a nossa mente, que a nossa saúde mental tanto precisa? Tá legal? Deu para pegar aí a visão geral? A gente vai lembrando aqui, então. Vamos começar aí com a primeira questão. Muito obrigado pela presença, Juliana, Flávia, Gutão, estamos juntos aí de novo. E eu vou pedir para a Flávia começar colocando a opinião dela sobre essa questão aí de que o que precisa mudar para sermos mais colaborativos. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer conhecer a Juliana, Guto, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Flávia, acho que a minha experiência para analisar essa questão é a experiência de estudiosa da psicologia social organizacional, então, assim, acho que basicamente da psicologia de grupos. E eu acho que a coisa mais importante para a gente se tornar mais colaborativo é sabermos o limite da nossa cooperação. Nós somos cooperadores, como as formigas, como as abelhas e como tatus, mas nós somos cooperadores potenciais, né? Nós não somos geneticamente determinados com as formigas e as abelhas para cooperar. A gente tem a escolha de cooperar, mas, acima de tudo, a gente coopera porque é uma vantagem competitiva para a gente cooperar, é uma vantagem para a nossa sobrevivência. E se a gente for pegar um pouco do raciocínio do Kahneman, do Rápido e Devagar, a gente tem que lembrar que nosso primeiro movimento pode ser o de ser egoísta. Mas nós somos potencialmente altruístas. Então, isso causa um certo desconforto em muitos momentos, porque se eu não parar para pensar, eu posso estar pensando só em mim.
eu acho que a principal ferramenta que a gente tem, e a Juliana até pode contar um pouco mais sobre isso com as experiências dela, é a experiência da empatia. Só que, para que a gente consiga fazer isso, a gente tinha que ter a empatia e a capacidade de lidar com o conflito na raiz da nossa educação. Como eu entendo o outro, como eu entendo a gente, mas como que eu sei que é difícil isso? E daí, na nossa educação, a gente teria que estudar, aprender a empatia e aprender a viver no conflito bom, no conflito da discussão. E aí sim a gente vai poder viver conflito, viver dúvida, viver briga, disputa, mas conseguir criativamente construir possibilidades para a nossa sociedade. Que é mais ou menos o que a gente está vendo acontecendo no governo hoje. E entre países. Né? Perfeito. Juliana. Boa noite. Parabéns por toda essa série de convergências. Eu tenho assistido algumas e tem umas discussões bem bacanas aqui. E parte do que eu faço no BOMA é justamente isso, promover a reflexão. O BOMA é uma palavra que ninguém sabe o que é, e até me perguntam, né? BOMA é uma palavra que vem das línguas africanas, dos lagos, que significa nada mais, nada menos do que sentar em volta da fogueira e conversar sobre os nossos problemas e como nós podemos resolver os nossos problemas. Então, quem sentava? Todo mundo que estava envolvido. Não adianta conversar só a gente, o problema é de todo mundo. A gente está vivendo uma situação hoje que somos todos iguais, estamos todos sujeitos a uma infecção de um vírus, então não tem diferença em que lugar do mundo corporativo ou da sociedade nós estejamos, porque precisamos juntos unir forças. Então essa questão do viés colaborativo começa em entender quem nós somos, do meu ponto de vista, e aí então promover uma mudança, porque primeiro a gente precisa ver o que a gente quer, daí depois ir para como a gente vai resolver o que a gente quer. Eu sempre busco separar muito o que é o o que e o como, senão a gente mata o sonho, né? Eu queria fazer isso, mas não dá por causa disso, pronto, acabou, morreu o assunto. Não, talvez dê, não da forma ideal, da forma que a gente queira, mas, então, acho que o que a gente precisa mudar para ser mais colaborativo agora é entender, olhar para dentro. Nós vivemos uma pausa obrigatória, querendo ou não. E o que a gente vai fazer com isso? Vamos entender quem nós somos, quem nós queremos ser. Eu gostei disso que a Flávia falou, entender o nosso limite da colaboração. A gente não pode oferecer o que a gente não tem. Então, para mim, voltando um pouco na ideia do BOMA, essa rede começou, é uma rede global, com uma situação incômoda que nós vivíamos, né, de muita mudança. A tecnologia vindo, chegando, tudo acontecendo tão rápido, aquela situação de, sabe, de estar sempre atrasado, eu não consigo chegar, não é? Não dá tempo de fazer tudo, tem um monte de coisa acontecendo, Então, assim, como a gente não consegue nem acompanhar as mudanças, quanto mais entender, e mais importante ainda, quando a gente consegue acompanhar, a gente está ali sobrevivendo, tentando respirar, mas o mais importante, como acompanhar, usar o que é bom e prosperar. Então, a gente começou com esses fundamentos, né? Entender, adaptar e prosperar. E para poder criar o mundo que a gente quer viver, em vez de deixar ele acontecer. Queria aproveitar essa deixa do criar, né? Eu acho que essa é uma característica muito importante do ser humano, que assim, nós criamos o mundo como está. Mas nós somos capazes de criar a nossa vida e recriar o mundo. A gente tem essa capacidade, né? Então, o mundo veio sofrendo uma série de mudanças porque nós fomos criando essas mudanças. Só que essa mudança, ela está um pouco indo de encontro, na verdade, com a nossa capacidade de ocupar a Terra. E a gente está recebendo uma série de mensagens de que não está sendo possível, que as nossas escolhas não estão sendo boas, mas nós estamos ignorando que nós estamos limitados ao nosso egoísmo. Né? Então não adianta, ok, não estou produzindo mais,
nos Estados Unidos ou no Brasil, mas eu estou produzindo na China, estou poluindo do mesmo jeito. Tem uma série de escolhas que a gente diz assim, não dá para a gente continuar consumindo da maneira que a gente está consumindo, não dá para a gente continuar vivendo da maneira que a gente está vivendo, mas nós estamos ignorando. Porque nós temos, da mesma maneira que nós temos a potencialidade de criar novas versões para a nossa vida individual, para a vida dos nossos grupos e para a vida da sociedade como um todo, nós também temos a necessidade de nos segurar naquilo que a gente já conhece. Também é uma questão humana da gente querer ficar igual. Então, a gente vê um monte de gente aí querendo que daqui a 2 meses, 1 mês ou 6 meses, a gente volte a viver da maneira que a gente viveu antes. Só que a maneira que a gente viveu antes, ainda que ela seja possível por mais algum tempo, ela está provada como impossível. E aí, na questão de como que a gente pode cooperar e colaborar, olha que maluco. Na hora que a gente vai disputar mundialmente equipamentos de segurança, tem um país que leva mais. Qual que é a discussão coletiva que a gente tem que ter para impedir que isso aconteça? Flávia, você falou que nós, quem somos nós, né? Eu acho que volta primeiro essa pergunta, que o Marcelo trouxe muito Harari, né? Nós éramos a nossa vila, a nossa comunidade, mais de 50 pessoas não tem nós, aí ele trouxe a questão do nacionalismo, que era para criar um nós, né? A gente paga paga imposto para ter seguridade, assistência securitária, enfim, todas as outras coisas para o nosso mesmo colega da nossa nacionalidade, que, sem nós nem conhecermos e sabermos quem é esse ser humano, mas esse nós foi se ampliando tanto que agora nós somos todos nós. Não adianta, que nem você falou, não adianta produzir aqui se no outro lado do mundo não. Um país, nesse aspecto, o nosso parâmetro mudou. E esse nós ficou tão fora do nosso controle, tão distante, que a gente se perdeu. Então, voltando, como ser mais coletivo, trazer para perto esse nós, identificar essa linha de que somos todos juntos. Tem muita gente falando que esse momento que a gente vive é a Terceira Guerra Mundial. E tem muita gente falando que não dá para ser a Terceira Guerra Mundial, porque uma guerra depende de um inimigo. Né? E nós não temos dois inimigos agora, nós temos um desafio em comum, que eu não sei nem se ele é natural, se ele é promovido pelo homem. Tem umas discussões jurídicas até questionando isso, porque apesar de ser um vírus que é natural, todos os atos que aconteceram, dos isolamentos e tal, são promovidos pela humanidade. E o que a gente faz com isso? A gente tem que unir forças para fazer um novo nós, para vencer um desafio comum. Essa linha de... Ouvindo... Vai lá, Marcelão, vai lá. Não, só para não perder o gancho no que a Juliana acabou de falar, e também tem um pouco a ver com o que a Flávia acabou de falar, nesse lance de onde vem esse vírus, né, qual é a origem, do ponto de vista mais filosófico, desse processo, que não é uma guerra, né? Talvez a lição que a humanidade precisa nesse momento não é uma lição que uma guerra pudesse ensinar, né? Mas, não sei, eu acho que é como se fosse parte do sistema imunológico do planeta se defendendo do ser humano, né? Mostrando para a gente o quão insignificante nós somos, o quão vulneráveis nós somos e o quanto precisamos uns dos outros, né? E essa nossa interdependência, que agora ficou evidente, ficou patente do ponto de vista biológico, né? Acho que está claro, acho que ninguém mais tem dúvida que do ponto de vista biológico, pelo menos, somos todos um, estamos todos interconectados. Agora, acho que as pessoas ainda têm uma dúvida, não sei, pelo menos a impressão que eu sinto é que tem um percentual muito grande das pessoas que eu convivo que ainda tem uma dúvida que a gente é hiperconectado do ponto de vista emocional também. Eu costumo sempre falar que nos ambientes de trabalho, uma pessoa mal resolvida gera uma cascata de crises emocionais. Acho que a Flávia pode complementar bastante essa questão de qual é o efeito em cascata, que a gente está falando muito sobre efeito em cascata por conta desse aspecto biológico, né? Tem um monte de videozinhos circulando por aí nos principais veículos oficiais e também nas redes sociais de comunicação, que o quanto uma pessoa pode gerar essa contaminação. Do ponto de vista biológico, isso está sendo bem lúdico, né? Agora, do ponto de vista emocional, praticamente não se fala sobre isso. Isso cai um pouco na nossa segunda questão, que é o que falta para o ser humano ser mais humano no ambiente de trabalho. Então, eu costumo brincar com as equipes
de trabalho que eu tinha, quando chegava um líder, às vezes o cara tem centenas de pessoas embaixo dele e o cara chegava para trabalhar cheio de problemas. Você vê que pelas colocações que o cara fez, você fala, nossa, cara, esse cara precisava voltar, meditar, correr, pedalar, sei lá, vai fazer teu ritual aí, fala, ó, volta depois do almoço, mas vai lá, se não tá bem, nem vem, vai fazer teu ritual, se acha, vocês falaram bastante já nas colocações até agora, de olhar para dentro, aliás, isso permeou a primeira e a segunda semana de uma forma que acabou gerando o tema da terceira semana, que foi o autoconhecimento, né? A Flávia tocou nesse ponto, né? Acho que a Juliana também, né? Não tem como você ser colaborativo se antes você não for bem resolvido, né? Então, acho que entrando nessa segunda questão de o que falta para o ser humano ser mais humano no ambiente de trabalho, eu queria ouvir isso de vocês, mas eu queria que vocês trouxessem esse olhar em cima dessa questão. O que adianta ir correndo para o ambiente de trabalho, cumprir a tabela de chegar num horário que está convencionado como bacana ali, ou não perder uma reunião, né? Também não sei para que a gente faz tanta reunião, né? E aí, pô, chega lá com um nível de intolerância, falta de empatia. A Flávia, nos primeiros minutos de jogo, a Flávia já tocou na questão da empatia, né? Pô, não adianta nada, às vezes era melhor nem ter vindo, sabe? Talvez o grupo encontrasse a solução sozinha, sem o líder, se o líder não chegasse ali para criar um problema emocional em cascata, porque alguém que sai de uma reunião com a sensação de ter sido agredido emocionalmente, né? As agressões emocionais, elas são muito veladas, né? Ele acaba reverberando isso em toda a sua equipe, e isso vai sendo transmitido de uma forma sutil, silenciosa, mas absolutamente danosa a longo prazo, né? Flávia, você consegue me ajudar nesse ponto? Então, a gente está falando sobre como que a gente se configura como grupos. E nessa questão, a gente está falando sobre o país, sobre o mundo, sobre as famílias, sobre os amigos e tudo mais, mas a gente pode concentrar aqui falando dentro do mundo das organizações. Existem muitas iniciativas para que a gente consiga ser mais humano dentro da organização. Mas a gente está o tempo todo naquela briga que, se eu fosse recorrer à escola de Frankfurt, que a gente está falando assim, o que está no comando? É o sistema ou é o mundo da vida? Mencionando um pouco de Habermas. E parece que existe uma ilusão da produtividade, existe uma ilusão de que a gente tem que fazer cada vez mais, entregar cada vez mais, e que para fazermos isso, nós temos que ser eficientes, trabalharmos muitas horas e entregarmos muitas coisas. O meu exercício, desde na sala de aula, né, eu dou aula na SPM, dou aula na GV, até com todos os meus clientes de coach, o exercício que a gente tem feito, a gente faz com uma série de executivos e com alunos, gente, aonde vocês acham que vocês vão chegar assim? Né? E esse é um exercício muito crítico para a alta liderança, para quem faz a gestão das pessoas. Por quê? Gente, não tem jeito. O líder dá o tom, né? Óbvio que a gente pode ter mudanças de liderança, não é o líder que está na cabeça que vai ser o líder o tempo todo, uma série de coisas, mas assim, a questão da liderança é condição sine qua non de qualquer grupo humano. E a gente está determinando a direção. A questão é que, se a gente não conseguir pensar nesse coletivo desde essa base, nós vamos ter organizações que estão numa espiral, num movimento espiral de loucura, que sai matando gente, mas tem resultado e acha que está tudo bem, mas não consegue pensar a longo prazo. O que a gente tem visto é o seguinte: em primeiro lugar, o autocuidado tem que ter espaço, né? E a maioria dos executivos que a gente treina para lidar com as emoções e para dormir bem, comer bem, ter intervalos, reduzir jornada, depois no final ele chega e fala assim: nossa, eu virei mais produtivo. 7 horas da noite, eu entro na minha casa. Eu nunca fiz isso na minha vida. E é muito louco, eu estou produzindo mais. Mas tem sistemas que não conseguem aceitar isso. Então, assim, isso significa ser mais humano. Porque nós, muitas vezes, estamos parecendo máquinas. E, assim, por incrível que pareça, a gente aguenta isso por muito tempo. Né? Da mesma maneira que a gente pode construir empresas onde o olhar no olho do outro, respeitar a reunião. Tem empresa que eu entro, gente, que reunião marcada é horário sagrado. Tem empresa que a gente sabe que vai trocar o horário 3 vezes. Então a gente está falando do manejo da cultura com consciência.
Da mesma maneira que a gente está falando da Organização Mundial, que sabia que pandemias como essas poderiam acontecer a qualquer momento e ninguém estava fazendo nada efetivamente, em termos de investimento de dinheiro massivo, onde deveria estar. Então, assim, eu acho que para conseguirmos ser realmente humanos, temos que ter um trabalho de parar para sentar cada um dos nossos grupos para exercitarmos isso e exercermos escolhas que podem ser diferentes. Um exemplo, né? Eu fico falando, a gente falou, né, Marcelo? A gente falou de Veneza. O que vai ser Veneza daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano? Como que aquela comunidade vai sentar para conversar? Eu vou querer o canal sujo, completamente poluído, ou eu vou querer os golfinhos? Como que a gente vai construir isso? Tem toda uma ação comunicativa aqui, né, para citar o Haber mais uma vez, dentro da esfera pública, que a gente vai ter que aprender a fazer. Que a gente não sabe fazer. Alguns sabem. E a Juliana pode contar isso pra gente. Mas muita gente não sabe fazer isso ainda. É verdade. É nesse sentido que acho legal, Juliana, explorar um pouco mais aí os cases da bomba, né? Porque acho que está faltando um pouco de espaço. Não que a gente consiga dar tanta luz para isso aqui, mas é uma pequena iniciativa, né? Acho que trazer luz para essas iniciativas é o que vai fazer com que os grupos pequenos façam a diferença, né? Quando você vai entender como é que muda comportamento em grandes empresas, uma coisa que para mim já ficou evidente em todos os projetos que eu capitaneei nesse sentido, que são grupos pequenos. Não adianta, você tem que criar pequenos núcleos, porque se você cria um núcleo acima de uma certa quantidade de pessoas, você não consegue criar vínculos emocionais fortes, você não consegue criar uma relação de respeito e confiança. Então, esses grupos pequenos realmente elevam o nível do jogo em termos de desenvolvimento de vínculos emocionais. E aí a questão que eu quero trazer para você, Juliana, pegando essa experiência internacional do BOMA, como que esses grupos pequenos conseguem criar uma rede de comunicação? Como vocês conseguem fazer com que em todos os países a identidade de vocês esteja preservada? Como costurar isso? Do ponto de vista interno da rede, nós somos independentes, somos parceiros. Então, nós temos alguns combinados e nós compartilhamos tudo. Tem um lema interno, o famoso não vamos reinventar a roda. As pessoas perguntam, alguém já fez não sei o quê? Se nós tivéssemos, se nós falássemos inglês aqui, eu teria muito mais material, eu ainda tenho que converter isso. Então, desde material para apresentar para parceiro, para patrocínio, para explicar o que é o programa, o que nós fazemos, como que a gente entrega o treinamento corporativo, como que a gente faz os eventos, tudo é compartilhado. Olha, aqui não está dando certo isso, me ajuda a fazer? Vamos pensar. Mas aqui, vamos fazer juntos. Isso é uma forma já de respeitar o que cada um traz e agregar. A outra coisa que eu acho que dá muito certo, então, é jogo aberto, não tem é meu, é nosso. Uhum. A outra coisa que dá muito certo é assim, todo mundo, eu aprendi quando eu trabalhava no TED, todo mundo tem alguma coisa interessante a dizer. Talvez a pessoa não saiba, talvez a pessoa não consiga. Eu conheci um cara incrível, ele é um publicitário da Grendene, e ele chama todo mundo de professor, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, isso vem de ter paciência e ouvir o que vem de lá e aproveitar. Então, o trabalho em rede é interessante, mas dá medo, né? Dá medo no ego. Porque imagina que a gente tem o BOMA Brasil, a gente quer ter outros grupos acontecendo em outras cidades. Eu estou em São Paulo, os nossos outros 2 sócios estão no Rio. Mas fora disso, onde estão as outras pessoas? A gente quer espalhar isso. E se vem alguém e faz melhor que eu, como é que fica? Então, eu tenho que olhar e falar, oba, ele está fazendo melhor do que eu. Porque olha que interessante. É que nem contratar alguém que trabalha melhor que você. A pessoa trabalha, faz melhor, te dá tempo para fazer outras coisas. Mas saber lidar com isso, se faz pior, tá vendo? É pior, eu tenho que fazer tudo. Não. É conseguir esse desapego de achar alguém que faça melhor que você. E vai ser diferente. Esse é o ponto. Então, entender que esse diferente também pode ser bom e também pode funcionar,
que faz o colaborativo ser tão legal? Eu acho que esse ponto que você tocou traz a questão da autoconfiança, né? É uma coisa que a meditação diária, sei lá, uma perspectiva muito pessoal, mas eu pratico a meditação há 20 anos, mas há uns 10 anos, mais ou menos, desde 2006, pouco mais de 10 anos, eu comecei a praticar a meditação diária. E eu percebi a diferença. Meditar é uma coisa, meditar diariamente é outra. E a meditação diária, esse negócio de a cada 24 horas você focar, sei lá, uns 40 minutos aí, pode ser 20, enfim, mas olhar para dentro de si, focar nessa observação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e eventualmente, das suas virtudes também, isso reforça muito a autoconfiança, né? Então, se você se sente mais autoconfiante, se você está bem consigo, né? Você consegue ser mais colaborativo, né? Acho difícil alguém que não está bem conseguir ser colaborativo, né? É a teoria da máscara do avião, né? Você tem que estar em ordem para poder passar para frente. Mas mais um pensamento aqui que eu não estava conseguindo verbalizar. Incrível. Mais do que a autoconfiança, antes da autoconfiança, tem que vir e olhar quem eu sou e o que eu tenho de bom. Eu fiz uma transição de carreira com mais de 40 anos e eu não sabia o que eu queria fazer. Ali era não. E aí, o que eu faço? Não sei. E a primeira impressão que vem é, não sei fazer nada, não sou boa em nada, não... porque nós fomos, né, a Flávia trouxe isso, a gente não foi educado para isso. Educado, criado, a sociedade não funciona assim, é sempre produzir, produzir. E aí uma coisa, a gente está vivendo um momento tanto de transformação, então como a gente transformar, eu acho que vem uma coisa que para mim é muito importante, é a gente se permitir se transformar. Não é porque a gente fez uma decisão lá atrás que ela tem que valer para a vida toda. Permitir as novas vidas e as novas escolhas. Elas são diferentes só. Voltamos na lei principal. Tudo se transforma, nada se perde. Interessante, Juliana, que descobrimos mais uma coisa em comum aí, né? Eu também fiz uma transição de carreira após os 40. Eu também fiz, então, esperando os 40. E eu aconselho todo mundo a fazer isso na vida. Deixa eu trazer uma questão aqui, Flávia, que eu queria entender num ponto de vista mais acadêmico, mais técnico, talvez. Eu sei muito da experiência da Juliana relacionado a comunidades, né? No fundo, a fundadora do BOMA, me corrija se eu estiver errada, Juliana, foi a idealizadora do TEDx, né? Que foi o projeto que pegou o TED de uma conferência muito centralizada na Califórnia e colocou para todo mundo, massificou essa disseminação do conhecimento. E eu sei que o BOMA carrega muito essa questão da comunidade. Então, um pouco do que a gente está discutindo, primeiro eu coloco a máscara em mim, depois eu vou colocando no meu microcosmo. Até que chega num ponto onde eu tenho essa oportunidade de impactar uma comunidade pequena. E aí, se a gente imaginar que a partir de pequenas comunidades, de pessoas que se unem, pessoas que querem trabalhar na questão da autoconsciência, que querem trazer alguma coisa a mais para o mundo, e aí que eu queria entender a sua visão, Flávia, de que forma, a partir dessas pequenas comunidades, seja num aspecto mais amplo, falando de mundo, seja em empresas, trazendo esses núcleos de confiança e respeito que o Marcelo coloca, como que você enxerga essa escalada da transformação, ou a exponencialização da transformação, talvez, do micro para o macro? Então, eu acho que antes de responder, eu queria só entrar com o assunto que vocês comentaram, que acho que nessa nossa transformação, a gente também tem que lidar com os nossos bichinhos. Nós também temos uma sombra, nós também temos o nosso ego, a gente quer ser melhor que os outros e tudo mais, e a gente escorrega o tempo todo. A gente não pode esquecer disso. Acho que Freud ajuda muito a entender esse ser desejante, que quer aparecer mais, que quer uma série de coisas. Então, naquele nosso egoísmo, o tempo todo, a gente precisa do autoconhecimento para parar e pensar: meus bichinhos estão me comendo. Eu posso não ser legal agora. Tá? Se a gente não entrar em contato com a nossa sombra, se a gente não entrar em contato com isso, nós não vamos conseguir ser um ser diferente para essa comunidade. Né? Então, e aí entrando na pergunta do Guto, fazendo essa ponte que eu acho muito importante, todo grupo vai precisar de um movimento de liderança. Todo grupo vai precisar de alguém ou alguéns
que consiga capitanear ideias e gerar essas novidades, e gerar a mudança, e gerar a transformação. Isso vale desde para a criação do iPhone, do iPod lá atrás, para a criação de qualquer novidade no mundo na transformação, mas também para a transformação social. Então, a gente precisa criar pessoas, desenvolver pessoas que são capazes de acreditar nelas e que são capazes de se comunicar com os outros. Um técnico de um time de vôlei, de um time de futebol, seja lá do que for, ele é um cara que consegue fazer isso, né? Juntar as pessoas, resolver os conflitos dela e criar um norte comum, um alvo, um objeto para esse grupo. Então, o que eu acredito que para a gente conseguir esse trabalho social, nós vamos ter que fortalecer os nossos indivíduos e a conexão dos nossos indivíduos com o outro. E aí a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de autocontrole, a gente está falando de empatia, de relacionamento, a gente está falando de automotivação, porque são esses indivíduos que a gente depende, gente, desses indivíduos que vão causar a liga entre as pessoas. A gente precisa de mais Steve Jobs, mais Bill Gates em causas sociais, né? E aí, lembrando, o espaço aqui da Casa do Saber, esse espaço em que a gente se encontra, é um espaço de construção disso. É um espaço de reflexão. E a gente está vendo uma explosão de espaços disso, né? Que já existiam, mas que hoje está se mostrando como uma maior possibilidade. A internet já estava disponível, o Zoom já estava disponível, o Teams já estava disponível, tudo isso já estava disponível, mas a gente não estava usando, porque parecia que existia um freio na sociedade. Não, vamos continuar aqui onde nós estamos. Vamos continuar fazendo o que a gente está. Da mesma maneira que eu quero ser o estar do meu grupo, eu quero também manter tudo do jeito que está. Mas o que o mundo está dizendo para a gente hoje é deu, basta. E aí a gente vai precisar, a gente tem inúmeros projetos, a Priscila e o Jair estavam aqui com vocês essa semana conversando a respeito disso, né? Todo o potencial da educação, todo o potencial da ciência, das ciências humanas, gente, extremamente necessária para criar esses seres que vão construir, que vão enraizar novos comportamentos de grupo a partir de uma nova possibilidade. Mas é muita força e muita energia que tem que pôr nisso. Então, assim, o meu convite, o que eu acho que é extremamente relevante, a gente precisa de mais Julianas, a gente precisa de mais casas do saber, a gente precisa, em todas as comunidades, a gente tem coisas incríveis acontecendo nas comunidades no Brasil, que a gente ignora. A gente continua falando super mal da educação, super mal do SUS, super mal de um monte de outras coisas, que tem líderes incríveis querendo transformar. Então, assim, o que a gente precisa para criar essas novas comunidades são pessoas emancipadas, eu acho que essa é a palavra. Pessoa emancipada está falando de uma pessoa que está para além do querer só o bem dela. E que tenham consciência da sua dificuldade, que consigam se comunicar, que consigam construir desejos coletivos. E isso está em todos os buracos. Está aqui na minha relação com os meus filhos, gente, de que eles têm que me ajudar a fazer comida, de que eles têm que ajudar a limpar a casa. É aí que a gente pratica essa ação comunicativa. E não só querer que eles fiquem se matando de estudar. Só para complementar um pouco, Gustavo, uma coisa que me ocorre agora é que quando a gente fala desse aumento de mais consciência, é quase que um desenvolvimento moral também do ser humano, né? De entender mais essa vida em comunidade, né? Sim, e quando a gente, para entender a nossa vida em comunidade, a gente tem que entender o outro. E por isso que a gente fala que desenvolvimento de líder passa em primeiro lugar pelo próprio desenvolvimento dele. Que uma das coisas que eu mais brinco em sala de aula é, alguém aqui nunca passou pela situação de agir de uma maneira que você não queria agir? Aí eu brinco, porque a pessoa que nunca fez isso é meu café da manhã amanhã, mas ninguém nunca levanta a mão. Nós somos os nossos próprios traidores. Porque lá no nosso sistema 1, lá do Kahneman, a gente é um bichinho que quer sobreviver, gente. A gente quer ser o melhor. A gente quer ser o mais bonitão do Instagram e do Facebook, por mais em verdade que seja o que eu posto lá. Eu não estou fazendo o melhor serviço para a sociedade quando eu estou lá fingindo ser quem eu não sou. Eu brinco com os meus alunos que o melhor antidepressivo é não entrar nas redes sociais até 1h da tarde. Na vida normal, tá, gente? Não agora.
não acreditar naquilo que está lá, né? Porque aí a gente tem a possibilidade de lidar com o ser humano real, né? E não ajudar a subir de mais de 20% da população que vai ser medicada um dia por causa de depressão. Estamos fartos de viver com o falso e de viver só com o consumo, entendeu? Acho que essa questão do consumo é muito séria para a gente hoje. Você vê a terra respirando. Esse lance do consumo é muito louco de imaginar que hoje, no fundo, a grande prova de sucesso que a gente tem, né, do que é entendido como sucesso, é justamente relacionado a esse consumo, que ainda é uma lógica muito industrial, né? E no fundo, o que a gente está repensando, eu não digo nem que é a lógica do sistema capitalista, porque eu não quero entrar nesse assunto, se é bom, se não é e tal, acho que não é o escopo aqui agora, mas é uma lógica, e é difícil dissociar industrial de capitalismo também, mas sem querer entrar em nada polêmico, mas no fundo ainda é uma lógica muito industrial envolvida ao acúmulo e aonde é muito clara o que é uma noção de sucesso, né? E aí as pessoas acabam correndo atrás de sucesso, o American Dream, vamos resumir dessa forma, vai. E o quanto que a gente enfrenta a dificuldade de não poder viver isso. Acho que a Juliana pode contar, ela passou por um processo de transformação também, né? E quais são os questionamentos que a gente recebe? Você não vai viver o que o mundo quer para você? E aí, Juliana? Eu queria voltar a um ponto que a Flávia trouxe do líder, né? Você falou quem vai causar a liga entre as pessoas. Eu gosto de dizer que o líder é a pessoa que responde aquela pergunta que é assim, e agora? Esse, de uma forma muito simplista, assumiu a liderança naquele momento. Então, para ter esse líder, a gente precisa, nesse contexto de coletividade, ter os vários líderes de todos os espaços. Conversar com todo mundo. O líder não é só o chefe. O líder é porque a gente vem, né, no modelo industrial e no modelo corporativo daquela hierarquia, quando a comunicação não existia tão forte, então a comunicação tinha que ser centralizada para esparramar na hierarquia. E com essa mudança de comunicação aberta a todos, tanto faz quem traz a informação, quem traz a liderança, quem traz o que pode ser aplicado naquele momento. Então, indo de uma forma mais prática, quando a gente fala em conversar com todo mundo, é o líder da empresa, o chefe, mas também é o líder governamental, que também vai tratar de um assunto. O exemplo que eu tenho, que para mim é super legal, que ilustra tudo, por que não pode andar de bicicleta no metrô? Pode em alguns momentos e não sei o quê. A gente tem que conversar com todo mundo para saber se isso vale a pena. Com todo mundo, o usuário, todo mundo, o Estado, todo mundo, mas talvez seja uma questão que nem todo mundo queira. Então, né, antes de sair decidindo coisas, então, ouvir todo mundo, a gente vai ter controvérsia, sim, mas é uma controvérsia, voltando, né, para resolver o nosso ponto em comum. Então, acho que voltando um pouco nessa questão de humanizar o trabalho, é dar voz para todo mundo e ver o que todo mundo quer. É viável acomodar tudo? Não, mas talvez sabendo fique mais fácil do que simplesmente promover mudanças que a gente acha que podem ser certas e nem precisam ser. Tem um exercício muito interessante que eu tenho vivenciado em algumas organizações, alguns times e comunidades, que é o exercício não democrático, no sentido de que assim, a democracia meio que é, ok, 50% mais um, né? Então, assim, como é que a gente trabalha processo de tomada de decisão, onde não é 50% mais um que tem que decidir o que vai acontecer, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo dá palpite, é um exercício extenuante. É igual a educação de criança. É muito difícil educar a criança sem bater e sem punir constantemente. Dá muito mais trabalho. Assim como vai ser muito mais difícil criar uma organização, um time, onde a gente vai decidir e avisar qual que é a decisão. É muito mais difícil a gente construir rodas de diálogo, mas eu costumo dizer que é o diálogo que vai economizar tempo depois. Mas tem uma curva, e aí é o U, a curva do U, né, da teoria U, assim, tem uma curva que é complexa. A gente vai lá embaixo, a gente vai no fundo do poço. Formar time é isso. Formar equipe é isso.
seja no futebol, seja na organização, seja no projeto novo. A gente começa perdido, a gente vai lá embaixo, fica todo mundo mal, rola briga, rola discussão, e é nessa briga, nessa discussão que a gente começa a reconstruir. Então, assim, os meus filhos são extremamente mal educados em alguns momentos, mas é a única chance que eu tenho de fazer eles entenderem alguma coisa. Porque se for no tapa, isso não é permitido na minha educação, eu consigo o que eu quero, mas quem disse que eu vou conseguir deles o raciocínio que eu preciso amanhã? É interessante refletir sobre isso, especialmente sobre a questão de educação de filhos, que para mim toca fundo. Eu tenho uma filha de 20 anos e um filho de 14, né? Então, estou num processo aí, estou numa fase lidando com idades onde a gente trata muito essa questão da democracia, do ouvir todo mundo, de construir junto e tal. E a minha esposa é dentista, né? Então, diferente da minha realidade profissional, que sempre envolveu equipes, né? Não tem tanto esse lidar com a democracia, não faz parte do dia a dia do trabalho dela, né? E como eu falei, foi interessante, foi um exercício de autoconhecimento, quando eu resolvi fazer uma transição de carreira após os 40, olhar para trás e ver nas 4 indústrias que eu tinha participado, né? Fábrica, emissora de TV, banco, agência e produtora e tal, o que essas 4 atividades tinham em comum? E basicamente eram grandes equipes. Então, assim, eu percebi que desenvolvimento de pessoas era a minha grande paixão. De alguma forma, eu acabava buscando coisas que envolviam muita gente, que exigia essa questão da liderança, do desenvolvimento de pessoas. Então, para mim, é muito natural lidar com essa democracia de ouvir todo mundo e resolver as coisas de uma forma democrática, né? Mas se, por um lado, isso dá um trabalho enorme, imagino o pesadelo que é para minha esposa, que é dentista, que não tem na vida profissional essa questão da liderança, não é um elemento do trabalho dela, né? Por outro, acaba sendo para nós dois um exercício de humanidade muito grande, porque quando você tenta lidar com seus filhos, especialmente nessa fase de adolescência, sem lançar mão do autoritarismo, você precisa de uma criatividade astronômica, né? Você precisa encontrar saídas, criar situações que não virem uma imensa bagunça a sua casa, né? Tem que ser uma democracia organizada, né? Acho que tem alguns países que são um exemplo sólido disso, né? São democráticos, mas ao mesmo tempo têm estruturas sólidas, fortes, né? E aí tentar fazer isso no núcleo familiar, no ambiente da sua casa, exige muita criatividade. E eu costumo dizer que a criatividade é uma ponte para a humanidade, né? Quando você está tentando expandir a sua mente, fazendo conexões mais sofisticadas, sendo mais criativo, sem querer você expande a sua consciência também, né? Você acaba destravando um aspecto mais da nossa humanidade. Aí eu lembro de uma frase lá no comecinho da nossa conversa, onde a Flávia fala que não está na base da nossa educação construir empatia, né? E lidar com jovens, lidar com adolescentes, com essa democracia, e falar, não, tá bom, vou ouvir teu ponto. Tá, você acha que dá para fazer de um jeito diferente do que eu estou conduzindo? Então vai, vamos tentar. Exige uma dose boa de empatia, né? Você tem que realmente entender aquela cabeça que você já teve, né? No meu caso, há mais de 30 anos atrás. Mas você esquece, né? É muito fácil se esquecer. De novo, uma frase do comecinho da conversa que a Flávia trouxe, né? A gente é potencialmente colaborativo, mas essencialmente egoísta, né? Então, Marcelo, dando um exemplo muito doméstico que eu passei hoje. Hoje é sexta-feira, eu quero a casa um pouco mais limpa, eu vivo com 2 crianças em casa, de 10 e de 13 anos, e eu cheguei para o meu filho e disse, filho, a Luma vai limpar lá a pia do banheiro e tudo mais, eu queria que você pegasse o aspirador e limpasse a sala, o corredor e o seu quarto. Não, é muita coisa, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, parará, parará. Olha, filho, eu até te entendo que é chato, mas então vamos combinar o seguinte, eu não vou mais fazer comida para você também. Ah, então tá bom, eu não preciso comer, eu me viro. Gente, dá 10 minutos, ele tá com o aspirador na mão. Fez mal e porcamente, mas fez. Uhum. Isso é um exercício pequeno de empatia. E é esse exercício, esse tipo de exercício que o líder tem que fazer com seus gestores, que famílias têm que fazer, mas ele é o contrário de muitos exemplos que eu tenho de alunos que falam, eu tô aqui porque meu pai não aceitou que eu fizesse uma outra faculdade. É todo dia, gente. Coach que está
pensando em transformar a vida, porque a vida inteira fez o que mandaram eles fazerem. Isso não é nada emancipatório. E eu não defendo uma educação que não seja rigorosa do ponto de vista de leitura, de raciocínio lógico, matemática. Eu sou muito a favor, acho muito importante. Porque isso que evita que um monte de figuras públicas falem um monte de besteira que falou recentemente. Né? Matemática, projeção, progressão, tudo isso, biologia, é muito importante, inclusive, para a gente entender o que a gente está vivendo. Mas existe essa educação emocional, que é um avanço social que está por vir. Né? Eu sou uma estudiosa e especialista em comunicação não violenta. É um exercício complexo, é um exercício difícil. Possível para o ser humano, mas difícil. Marcelo, nessa situação, né? Talvez não venham das crianças, talvez comece a vir, a gente não sabe ainda todos os detalhes do que vai acontecer, mas estando nessa situação, eu acho que o mais importante é a gente se permitir entender, poxa, então, eu não tive de criança, eu estou fazendo a faculdade que meu pai mandou, mas será que eu posso rever isso agora? E já foi, o que já foi, não dá mais para tratar do assunto. Então, eu vou recomeçar agora com os recursos que eu tenho. Talvez não sejam os ideais, mas é o melhor que eu posso fazer. Eu acho que a gente tem essa liberdade agora. Quando eu falei no começo em olhar para dentro, é um pouco nisso também. Quem nós queremos ser como pessoa, como coletivo, como que nós somos esses, para criar o mundo que a gente quer viver. E isso é egoísta também, né? Se for pensar, porque, né, como você está pensando o sonho, tudo. Não, eu estou pensando porque eu quero que todo mundo trabalhe para fazer o mundo mais legal do jeito que eu acho mais legal. Então, isso também é egoísta. Dá um trabalhão. Uma grande cilada, né? Esse negócio de dominar o egocentrismo da mente, o instinto do corpo, talvez seja a grande, enfim, a grande entrega da jornada da vida, né? No bottom line, lá no fim da vida, o que vai interessar é no que a gente se transformou, né? E não no que a gente fez, deixou de fazer. E essa transformação passa pelo domínio dessas duas coisas, né? Do ego, né, do egocentrismo da mente, do egoísmo, enfim, desse lado todo da mente e dos instintos do corpo, né? Você quer sempre bem-estar, conforto. O Fabiano Mulan trouxe bastante para a gente essa questão de que o cérebro trabalha para isso, né? Busca sempre caminhos onde gaste menos energia, né? Então a gente vive nessa batalha. A Flávia tocou nesse assunto já há uns minutos atrás, né? A gente vive nessa batalha, né? Se a gente encarar isso de frente, acho que a gente dá um passo no sentido da maturidade espiritual bem grande, né? Pô, vamos cada um fazer esse seu pedaço, né? Que aí junto a gente pode ser que evolua amadureça como espécie, né? Como humanidade. Flávia, quer colocar alguma coisinha? Então, eu queria dizer que talvez o mais extenuante é que não tem receita de bolo e não tem alvo claro. E isso é a beleza de ser humano. Mas é também o nosso desafio. Boa. Marcelão, daquelas conversas que a gente não queria que terminasse, mas... Vamos começar o fechamento. A provocação dela, eu quase interrompi ali para falar, nossa, eu perdi a noção do tempo aqui. Quando falta 10 minutos, o papo está tão bom que eu perdi total, desculpa, não tenho tempo. Quando falta 10 minutos, eu peço para a gente partir para esse fechamento, para as considerações finais, e na verdade a gente já estourou o tempo faz 5 minutos aqui. Vamos fazer uma consideração relâmpago? Vamos lá, vamos fechar. Quer começar? Vou deixar para você aí, eu vou pensar aqui que eu... Tá bom, eu vou, de novo, eu não me arrisco a falar depois da Juliana e da Flávia, então já vou falar agora, depois dessas duas craques. Quero agradecer muito a vocês, Juliana, Flávia, obrigado por estarem aqui com a gente, a todo mundo que está acompanhando, acho que foi uma daquelas conversas que a gente não queria que terminasse. Lembro a todos que o aplicativo da Casa do Saber está disponível gratuito, tanto na Play Store quanto na App Store, quanto na Play Store e App Store. Podem baixar até o dia 30 de abril, acesso gratuito para todos. E agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, acho que no final dessa primeira temporada do Convergência, depois de 15 capítulos, esse espaço de bate-papo diário, como o Marcelo sempre coloca, entre pessoas que têm o prazer pelo saber. Muito obrigado a todos e obrigado também, Juliana, Flávia e Marcelão pela companhia. Valeu. Flávia, Juliana. Quer falar, Ju? Eu tenho dois recados. Voltando ainda nessa questão de porque deixar o ambiente de trabalho ou qualquer ambiente mais humano, é fazer com que ele seja menos competitivo. E fazer com que ele seja menos competitivo, do meu ponto de vista, é lembrar
que a gente não está competindo com o outro, mas com a gente mesmo. Cada um tem um caminho, cada um tem uma jornada, e a gente não sabe onde cada um começou, porque são tantas influências e tantas variáveis que a pessoa mais próxima de mim é a minha irmã, em termos de comparação, e nós somos totalmente diferentes. O meu irmão, então, que é mais novo, já tem outra... Então, isso dá uma leveza de olhar só para esse olhar para dentro, que fica bem mais simples. E a outra mensagem, no BOMA a gente fala que tem que ter um compromisso de seguir adiante, né? Não é só ficar na reflexão e na fala, porque isso se perde. Então eu quero fazer uma provocação para todo mundo que está aqui ouvindo, de pensar qual é o compromisso que você vai fazer para a sua própria transformação, diante de tudo que a gente falou. E esse compromisso pode ser uma coisa simples, mas pode ser uma coisa de um dia, pode ser uma coisa mais complexa, mais longa, mas o que você se compromete a fazer, nem que seja acordar mais cedo, ou acordar na hora que você pretende acordar, uma vez, e falar, uau, eu consegui. Qual é o compromisso que você quer fazer para promover a sua própria transformação? Bom, então, em primeiro lugar, agradeço e queria reforçar, assim, a minha gratidão, assim, pelo espaço da Casa do Saber e principalmente o papel que vocês estão ocupando hoje. Eu convivo com muitas pessoas que têm na casa um espaço de reflexão e de conforto nesse momento. Queria muito prazer te conhecer, Juliana. Fiquei bastante feliz de estar aqui. A gente vai se conectar. E o que eu queria dizer, gente, é que é o seguinte: não é fácil e não será fácil. Não é só a gente estar morrendo de vontade de fazer coisas legais que vai dar certo. Acho que a gente vai lidar com um movimento constante de poder reconstruir, mas de lidar com as várias inúmeras tentativas de simplesmente manter como éramos antes. O mesmo movimento aqui das crianças, dos jovens e os nossos movimentos todos de carreira. Mas eu acredito que a gente tem que buscar inspiração, que a gente tem que parar para refletir e pensar no que vai mais me inspirar, como eu quero viver daqui para frente. E queria dizer, assim, mais do que isso, a gente pode. A gente pode, a gente deve, e a gente vai ter que se unir. Né? E queria aproveitar para fazer a divulgação do Neurociência e Comunicação Não Violenta, que é o meu curso com a Cláudia, minha irmã, na Casa do Saber, que está disponível ainda, porque a comunicação não violenta é uma das ferramentas de autoconhecimento e de empatia e de conexão com o outro. É uma das ferramentas que a gente precisa para poder fazer o exercício que a gente precisa fazer agora. Acho que eu dei sorte aquela hora de não abrir a boca, porque eu falando agora depois da Flávia, ficou um gancho perfeito, que foi o fato da Flávia, já tinha falado anteriormente, agora ela falou de novo, me refrescou a memória sobre essa iniciativa da Casa do Saber, de ter criado esse espaço de reflexão, né, de 40 minutinhos, mas que ao longo de 3 semanas pode ter criado o hábito em algumas pessoas. Então, a minha consideração final ao longo dessa série de encontros que duraram esses 15 episódios, essas 3 semanas, é um convite aí para que as pessoas que acompanharam a gente, eu recebi muito feedback de pessoas que acompanharam todos os episódios, ou a maior parte deles, é um convite aí para não perder o hábito de se reunir com 3, 4 pessoas, mesmo que virtualmente, como a gente está cultivando aqui, tem muita gente que está morando sozinho, correndo o risco de ter que lidar com solidão, essas coisas. É um hábito, 30, 40 minutos todo santo dia, com 3, 4 pessoas, para criar essa conexão social e cultivar esse hábito da reflexão. Acho que é importante refletir sozinho, a gente trouxe muito a questão da meditação ao longo das 3 semanas, especialmente dessa última, falando sobre autoconhecimento, mas eu acho que a reflexão em grupo, e aí, pegando um gancho no significado da palavra BOMA, que a Juliana trouxe, né? Esse lance do sentar em volta da fogueira, eu e o Gutão tivemos o privilégio de sentar nessa fogueira virtual aqui durante 3 semanas e trazer tanta gente tão bacana, e é uma delícia ouvir vocês duas aí querendo continuar esse papo para além desse encontro aqui. Então, é isso. Fica aí esse convite para cultuarem esse hábito da reflexão diária. Muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Juliana, valeu, Gutão. Obrigada a você. E agradeço a todos aí por essa audiência e fiquem com Deus.
Até mais.